Boa noite a todos, boa noite aos queridos amigos que estão aqui uma vez mais no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira, mais um estudo, mais uma conversa agradável com todos vocês que têm um interesse sincero de aprender. Como é bom aprender, como é bom estudar, como faz bem adquirirmos conhecimento para podermos ser mais úteis na seara de Jesus. Aos amigos do chat, uma excelente noite, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, hoje nós vamos fazer, eu diria assim, um estudo de gente grande, um estudo onde a gente vai aprofundar um pouco o nosso conhecimento a respeito da transição planetária, a respeito do significado do degredo e, particularmente, principalmente, sobre os degredados, para onde eles vão. Os espíritos que não vão ficar mais aqui na Terra, para onde é que eles vão. E nós vamos realizar todo o nosso estudo com base neste livro, que eu vou aqui mostrar para vocês, que não é um livro da nossa editora, não é um livro psicografado por mim. Os Néfilins, A Origem, é uma obra de Robson Pinheiros com o espírito Ângelo Inácio. As informações que nós vamos trazer aqui hoje, basicamente, trazem como referência tudo que está contido nesse livro. Evidentemente que essa nossa palestra não exime-nos, não tira aí a nossa responsabilidade de ler o livro, porque evidentemente que o livro ele tem, deixe-me ver aqui, quase 500 páginas, e nós vamos fazer aí uma palestra de uma hora e pouco, então é evidente que nós vamos trazer fragmentos daquilo que Ângelo Inácio, com muita sabedoria, com muita habilidade, traz no livro Os Néfilins. Muito bem, eu gostaria de começar fazendo uma observação. No livro Os Néfilins, na página 473, o guardião Anton, ele faz um comentário muito importante. Eles estão lá fazendo uma visita aos planetas, aos mundos, aos quais provavelmente os espíritos que não ficarão na Terra irão, para onde eles serão deportados. E na ocasião, vem um chamado, um alerta, e o guardião Anton chama a equipe e diz o seguinte, e ele faz uma referência aos problemas que estão acontecendo naquela ocasião aqui na Terra, as guerras que estão acontecendo em algumas partes do planeta Terra, e Anton faz o seguinte comentário: nosso esforço neste momento, meus amigos, não é mais para evitar a guerra, mas sim para evitar que usem armas nucleares e outras de destruição máxima. Olha que coisa interessante. Por que eu comecei esse estudo? Por que eu comecei essa palestra citando essa orientação do guardião Anton? Nosso esforço nesse momento não é mais para evitar a guerra, mas sim para evitar que usem armas nucleares e outras de destruição máxima. Desta frase do guardião, nós podemos fazer duas observações, melhor dizendo. Primeira, mesmo para os espíritos superiores, existem limites na ação. Eles não podem tudo. Existem leis, as chamadas leis naturais ou leis divinas, as quais nós podemos ter contato no Livro dos Espíritos. Quando estudamos as leis morais, nós vamos entender que essas leis são criadas por Deus e elas são imutáveis, ou seja, são leis que não mudam, que não são alteradas. E estas leis, elas muitas vezes impedem determinados acontecimentos.
elas impedem muitas vezes que espíritos superiores possam intervir em tudo. Porque nós não podemos esquecer, e aí nós vamos para a nossa segunda observação, que o ser humano, mesmo nós espíritas ou espiritualistas ou apômetras, umbandistas, muitas vezes ficamos na expectativa de que algo fantástico possa acontecer, ficamos numa expectativa que haja uma intervenção dos espíritos superiores, que haja uma intervenção, quem sabe, diretamente de Jesus, ou ainda que haja uma intervenção alienígena para resolver, de uma vez por todas, os problemas do nosso orbe terrestre e, consequentemente, resolver também as nossas questões. E é uma visão extremamente imatura, é uma percepção, digamos assim, infantil, porque nós encarnados, particularmente nós que já temos um nível razoável de conhecimento, é que precisamos nos responsabilizar pelas mudanças no planeta. Nós não podemos ficar à espera de um milagre, porque essa intervenção dos espíritos superiores, com a autorização de Jesus, sempre aconteceu. Nós vamos observar aqui no decorrer do nosso estudo, por exemplo, deste tema, vida alienígena, a vida em outros planetas, ou até mesmo a intervenção de seres extraterrestres aqui na Terra, e nós vamos perceber que isso já acontece há muito tempo. Não é uma coisa nova, não é uma novidade. Ao longo das décadas, estes seres de outros planetas, eles já estão intervindo em alguns acontecimentos aqui da Terra, em alguns, porque vale a mesma regra. Os espíritos superiores não podem tudo. Eles não podem e não devem. Até mesmo porque, como dissemos ainda há pouco, a responsabilidade na construção de um mundo melhor é nossa. Nós que habitamos o orbe terrestre. Evidentemente, e aqui eu vou falar de muitos acontecimentos que envolve toda essa situação da transição planetária, que envolve a vida em outros planetas, que envolve o tema o degredo, e para que a gente possa fazer isso de uma forma bem transparente, bem explícita, vamos primeiro à fundamentação. É importante que a gente dê a fundamentação para que as pessoas mais leigas não acabem imaginando que tudo que nós estamos falando aqui é uma opinião pessoal nossa, de forma alguma. Porque além de nos basearmos, além de usarmos como referência o livro citado de Ângelo Inácio, nós também temos como referência a nossa doutrina espírita. Então, quando nós vamos para a fundamentação, nós vamos encontrar estes temas que nós estaremos abordando hoje no livro dos Espíritos, quando, na ocasião, é abordado a encarnação nos diferentes mundos, entre as perguntas 172 até a pergunta 188, nós vamos encontrar referências sobre o assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 3. Nós vamos encontrar referências do tema na Gênese, no capítulo 17, nos itens 59, 60, 61, 62, 63 e 64. E nós ainda vamos encontrar referência no mesmo livro, a Gênese, no capítulo 18, no capítulo São Chegados os Tempos, com esse título. Então, observemos que nós temos na nossa doutrina espírita uma série de referências as quais nós podemos pesquisar para entender melhor o assunto. Muito bem. Antes de adentrarmos o assunto central, Aguinaldo, qual é o assunto central? Vamos lá.
vamos deixar claro o assunto central. Nós temos ouvido falar, já há muito tempo, sobre o degredo, ou uma palavra que muitos espíritos usam, o expatriamento, ou seja, a retirada de muitos espíritos, milhões de espíritos, que não estão em sintonia mais com o processo evolutivo do planeta Terra. Estes seres serão deportados, já estão sendo deportados, para outras escolas, ou seja, outros planetas. Outros planetas que estão espalhados pelo universo, espalhados na nossa galáxia. Quando Jesus se referiu às muitas moradas da casa do Pai, Jesus não se referia apenas às várias dimensões espirituais em que o espírito vai habitar depois da sua desencarnação. Isto também. Então, quando Jesus se refere às muitas moradas da casa do Pai, ele estava se referindo a duas situações. Primeiro, o espírito, uma vez desencarnado, ele pode estagiar, de acordo com a sua evolução, em várias dimensões diferentes, as várias moradas da casa do Pai. Mas quando Jesus usou essa expressão, ele também se referia aos planetas, aos mundos espalhados pelo universo, que também são moradas dos espíritos. Moradas essas de outros seres, mas também moradas aos quais o ser humano, os habitantes do planeta Terra, podem ser remanejados. Muito bem. A partir daí, nós já fazemos uma primeira reflexão, uma reflexão mais profunda. Aqueles espíritos que estão sendo expatriados, aqueles espíritos que estão sendo degradados, eles não irão para um único planeta. O bom senso, a coerência, faz com que entendamos que não seja desta forma. O próprio Espírito Ângelo Inácio, ele faz uma referência ao grande trabalho, ao trabalho exaustivo que é realizado por alguns guardiões, no sentido de separar estes seres, para eles terem uma noção, cada grupo, para onde serão encaminhados, para onde serão degradados. É uma espécie de catalogação, uma catalogação desses seres. E nesta catalogação, os guardiões, os espíritos superiores, eles vão separando esses milhões de espíritos que estão sendo degradados, de acordo com os grupos kármicos, as famílias espirituais, as necessidades semelhantes, as afinidades, os perfis psicológicos e os crimes cometidos. De acordo com estas referências, esses seres são separados em grandes grupos de milhões de espíritos e são transportados, aí sim, são transportados para outros planetas. Ah, mas, Aguinaldo, isto é uma coisa muito estranha, parece ficção científica. Na verdade, não. Não é estranho, de forma alguma. Até porque este processo de transmigração entre mundos, vamos aqui usar essa expressão bonita, né? Essa transmigração entre mundos sempre aconteceu. Quando nos referimos, por exemplo, a esse processo de retirada desses seres do orbe terrestre, nós temos a informação que esse processo teve início lá atrás, lá perto da Primeira Guerra Mundial, quando o planeta Terra enfrentava a Primeira Guerra Mundial. Os primeiros seres
começaram a ser retirados do orbe terrestre. E isso se intensificou a partir do ano de 1940. E interessante, e é um tema que já foi abordado aqui, a gente já falou sobre isso, a Lua foi escolhido, foi o local escolhido para onde seriam levados esses espíritos renitentes, o chamado lado escuro da Lua. Em outras palavras, é como se a Lua servisse de referência, de ponto de apoio, e realmente é, porque segundo a revelação dos espíritos superiores, na parte, digamos assim, etérica da Lua, na parte espiritual da Lua, ou seja, na dimensão em que não pode ser detectado fisicamente pelos olhos humanos, existem as bases dos guardiões, onde ali existem também muitos seres que estão aprisionados, esta é a palavra, estão ali aprisionados, aguardando esta catalogação, para que depois sejam encaminhados para os planetas correspondentes, de acordo com aquilo que falamos ainda há pouco. A ficha kármica de cada um, os crimes que cometeram, as afinidades, etc. e tal. Vale aqui ressaltar que, embora a época, a mídia não tenha revelado, embora o governo norte-americano tenha mantido isso sob segredo, foram detectados, quando o homem foi à Lua, muito mais coisas do que foi mostrado para nós aqui na Terra. Aquela cena dos americanos fincando a bandeira lá na Lua, foi aquilo que os governantes optaram por passar à humanidade. Porque no âmbito físico, existem construções materiais na Lua. Mas, com medo de levar o pânico à Terra, porque esse é um grande problema. Muitas pessoas dizem assim, olha, mas se existe vida extraterrestre, se outros planetas são habitados, se muitos governos sabem disso, se existe essas narrativas, a maioria delas de pessoas que foram abduzidas, se isso é um fenômeno verdadeiro, real, verídico, por que isto não é mais divulgado? Por que a gente já não tem um contato aberto com seres de outros planetas? Bom, então aí nós temos dois problemas. O pânico que isto ia gerar aqui na humanidade, colocando em xeque, inclusive, muitas religiões. E, a bem da verdade, sob o ponto de vista moral, o ser humano, o homem, ainda não se encontra preparado para esse contato mais direto, porque nós ainda temos aqui na Terra um nível evolutivo, moral, muito pequeno. E, evidentemente, o interesse primeiro dos países que tivessem contato com uma vida alienígena seria descobrir se eles têm armas poderosas para que pudessem escravizar outros países. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Então, é por esta razão que existe por parte da espiritualidade, por parte desses seres, todo este cuidado. No entanto, algumas coisas nós podemos dizer, algumas coisas os espíritos nos revelam. Isso que nós estamos falando sobre a transmigração dos mundos, entre os mundos, melhor dizendo, sobre esse processo que começou lá no período da Primeira Guerra Mundial, que se intensificou e vem se intensificando cada vez mais, são processos que nós podemos aqui dizer. É interessante, e agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu acho que todos nós, eu poderia aqui citar vários filmes, mas eu aqui vou citar um só, que é, assim, talvez um dos mais famosos. Todos nós
já devemos ter assistido, em algum momento, o filme Guerra nas Estrelas. E no filme Guerra nas Estrelas, nós temos ali um retrato muito próximo da nossa realidade. Ainda outro dia, em uma das nossas lives, quando nós abordamos o tema nos últimos tempos, nós lembramos aquele personagem do filme Os Vingadores, o Thanos, aquele ser que não é humano e que viajava pelo universo tentando conquistar outros planetas. Então, na verdade, para fazermos um resumo sobre esse item, nós poderíamos dizer assim: no universo existem seres não humanos. Olha que coisa interessante. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa exposição. No universo existem seres não humanos. Ora, como assim não humanos? Pensemos. É uma questão de raciocinarmos. São seres de outras raças estelares que buscam conquistar outros planetas. E esses planetas têm os seus defensores, tipo o filme Guerra nas Estrelas. Se há muitas moradas na casa do Pai, nós não podemos imaginar que estas outras raças, algumas delas, pelo menos, tenham semelhança com a raça humana, uma vez que existem aí muitas outras raças que o próprio espírito Ângelo Inácio resolveu chamar de raças estelares. E isso é uma grande verdade. A gente vai abrindo um pouco a nossa mente quando a gente vai abordando esse assunto. Muitos seres do espaço se comunicam com os seres espirituais. Para vocês terem uma ideia, na página 405 do livro aqui citado, Os Néfilins, Ângelo Inácio diz assim, eu vou ler o trecho que está no livro, para a gente ter uma noção. Ele fala de uma comunicação, e aí Ângelo Inácio, ele explica, nessa narrativa dele, que nós tiramos um trecho, que muitos planetas, muitos seres estão em contato. Não todos, evidentemente, mas muitos planetas, inclusive da nossa galáxia, têm uma rede de comunicação. Eles entram em contato uns com os outros, numa troca de informações. Ou seja, seres estelares pertencentes a outras raças que não humana, entram em contato. E ele diz assim: além disso, o comunicador desempenha um importante painel. Além disso, repetindo, este comunicador desempenha importante papel, o papel de uma rede, comparável ao da internet na atualidade do seu planeta. Os povos do espaço que estão conectados, em parceria, alimentam uma espécie de rede de comunicações de âmbito galáctico. Olha que coisa interessante. Quem está dizendo isso é um ser do espaço, pertencente a um outro planeta. Quando eu disse que Ângelo Inácio que diz, é porque Ângelo Inácio é que anotou. Eu vou repetir o último trecho. Olha como assim a nossa mente viaja nessa possibilidade. Os povos do espaço que estão conectados em parceria alimentam uma espécie de rede de comunicações de âmbito galáctico. Então, observemos que existe uma realidade muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais complexa do que aquela que nós imaginamos. E aí a gente vai observando como, às vezes, nós somos egoístas, temos preocupações pequenas, preocupações, eu diria, até medíocres, que nos impedem
de conhecermos um pouco mais. E não conhecendo um pouco mais, acabamos não colaborando como deveríamos para a construção de um mundo melhor ou para auxiliarmos estes guardiões nestas atividades que eles desempenham, cada um dentro da finalidade a que se propôs, em âmbito mundial ou em âmbito, como disse o texto, galáctico. Outro dia uma pessoa me perguntou assim: qual é o objetivo desses seres do espaço que já estão num grau avançado de evolução? Eles vivem para quê? Olha que pergunta inteligente. Porque aqui na Terra, né, é um planeta que é constituído, em sua maioria, de espíritos atrasados, extremamente atrasados sob o ponto de vista moral, nós buscamos o quê? Nós buscamos o poder, muitas pessoas buscam o dinheiro, principalmente o poder, né? O poder, o dinheiro, há outras pessoas que não buscam coisa alguma, que vão vivendo a vida, que vão tocando a vida. E Ângelo Inácio, no livro, ele dá para a gente uma noção sobre isso. Ele responde essa pergunta lá na página 407, quando ele diz assim, e aqui ele está falando dos povos do espaço mais evoluídos, aqueles seres que habitam determinados planetas que estão num grau evolutivo avançadíssimo, diferente do nosso. Diz o autor do livro: o objetivo de vida destes seres deixou de ser acumular dinheiro e riquezas materiais. As metas, os desafios são de ordem mental, de conquista de conhecimento e sabedoria, e, sobretudo, visam formar parceria entre os povos estelares, de modo a erradicar a ignorância, o medo e a guerra dos mundos com os quais estabelecem contato. A riqueza, como a conhecem, para nós, é somente qualidade de vida e nada mais. Olha que interessante. A riqueza, como a conhecem, para nós, é somente qualidade de vida e nada mais. Com efeito, temos nossos desafios imensos, na verdade, mas são todos de outra natureza. Olha que coisa interessante, né? Aí a gente fica imaginando como que é a vida nesses planetas. E continuando nas nossas reflexões, Ângelo Inácio, e aqui eu vou explicar melhor agora o livro, né? Nós estamos divulgando o livro, né? Porque estamos baseando o nosso estudo nesse livro, né? Néflins, A Origem. Ângelo Inácio, ele é convidado pelos guardiões, por uma equipe de guardiões, para viajar pela galáxia, para que eles possam avaliar, visitar vários planetas, todos de ordem inferior, piores do que a Terra, planetas esses que serão, no futuro, as casas, a nova morada ou as novas moradas destes seres que estão partindo aqui da Terra. Eles saem naturalmente numa nave apropriada para esse tipo de viagem, tanto é que há determinados planetas que são visitados pela equipe que ficam a 30 mil anos-luz aqui da Terra. Então, obviamente, eles precisam de uma aeronave, digamos assim, preparada para estas viagens mais longínquas, como é o caso. Interessante que no livro há um momento, quando eles estão saindo aqui do planeta Terra, que eles passam em Marte, considerado o quarto planeta, e os benfeitores espirituais orientam que há vida em Marte, que em Marte há vida. E isso acaba levantando uma discussão
porque alguém da equipe questiona, mas como assim a vida em Marte? Os cientistas aqui da Terra, segundo as sondas que visitaram Marte, chegaram à conclusão que não existe vida em Marte. Como assim existe vida em Marte? E aí nós temos uma nova explicação. O problema, e isso acontece também em relação a outros planetas, e a explicação é a seguinte: a vida em Marte não pode ser detectada pelos homens, porque a matéria tem uma intensidade diferente e, obviamente, por isto, não é captada pelos aparelhos terrenos. Todavia, em Marte nós vamos encontrar cidades, espaçonaves, voando de um lado para o outro, construções as mais variadas. E aí, o guardião explica assim: os terráqueos dificilmente se encontrarão com eles, fazendo uma referência aos habitantes de Marte. Os terráqueos dificilmente se encontrarão com eles, pois concebem, melhor dizendo, vida, o ser humano, os terráqueos, concebem vida apenas segundo os seus padrões estreitos. Estão fechados num sistema estanque, ou seja, num sistema limitado. É a mesma coisa quando os cientistas falam de água. Uma das um dos elementos usados para os cientistas definirem se há vida ou não em um planeta é se há água nesse planeta. Se eles pesquisam e concluem que não há água, obviamente não há vida. E esse é o grande erro, porque nós acabamos usando como referência de vida os padrões na Terra. E o padrão de vida na Terra está muito longe de ser referência de vida no resto da galáxia. Mesmo porque o nosso planeta, digamos assim, ele está muito distante do centro da galáxia. É como se nós estivéssemos numa condição afastada do centro da galáxia. E a nossa própria galáxia também se encontra bem distante do centro do nosso universo, já que existem vários universos. Muito bem. Eles então passam por Marte, fazem essa visita a Marte, e ali fazem uma expedição, ali eles comentam um pouco sobre os seres que vivem ali, e logo eles viajam para o primeiro planeta. Eles visitam um primeiro planeta. Este planeta, e evidentemente aqui eu vou sintetizar ao extremo as características de cada planeta, as características de quem vive neste planeta, porque o livro ele explica com riquezas de detalhe como é o padrão de vida nesses planetas. E este primeiro planeta que eles visitam, depois de Marte, eles apelidaram o planeta de Lagar, melhor dizendo, Lagar, que lembra lagarto, que lembra lagartixa, ou lagartixa, melhor dizendo, né? E aí, então, o benfeitor, os instrutores, o autor do livro, ele vai explicando que o planeta se encontra num sistema solar que contém apenas 5 planetas. E que este planeta, apelidado de Lagar, fica mais ou menos 1000 anos-luz de distância da Terra. E lá na página 427, e eu separei aqui esse detalhe, explica um dos guardiões, um dos seres que estão ali na nave. É um planeta, diz ele, bizarro, de certa forma bizarro, porque... E aí ele vai descrever
como são os seres que habitam esse planeta. Olha, vamos pensar. A aparência humana, o corpo que nós temos, cabeças, os braços, o tronco, os membros inferiores, é um padrão de vida que se desenvolveu na Terra. Em outros planetas, em outras moradas do Pai, é preciso a gente usar um pouco da nossa perspicácia. É preciso a gente vencer alguns preconceitos, algumas ideias pré-concebidas e imaginarmos que nestes milhões de planetas, espécies de vida diferentes se desenvolveram. Por exemplo, neste primeiro planeta visitado, eles dizem que é um planeta bizarro assim, em comparação a nós. Essa expressão bizarra, né, em relação à aparência dos seres que lá vivem, em relação a nós, porque são répteis de mais ou menos 1,70 m, que lembram as nossas lagartixas aqui da Terra. Só que tem 1,70 m, 1,80 m. São ovíparos, reproduzem-se de maneira diferente dos seres humanos. Vamos dizer assim, são répteis humanoides. Répteis humanoides. Muito bem. E diante dessa estranheza, o próprio Ângelo Inácio, autor do livro, ele estranha, né, ver aquela situação não, eu estou tentando aqui escolher as palavras corretas, ele estranha ver aquela forma de vida. E aí, então, um dos membros desta excursão, lá na página 434, ele diz assim: não nos deparamos em todos os mundos com a mesma escala evolutiva. Em cada um, a evolução elegeu uma espécie diferente. Olha só. Em cada um, a evolução elegeu uma espécie diferente. Quer dizer, existem mundos em que o quadro é muito semelhante, mas isso não é regra. A regra é a diferença. Olha o que ele está dizendo. Existem mundos em que o quadro, a aparência, é muito semelhante, mas isto não é regra. A regra é a diferença. Ou seja, em cada planeta você tem aí condições diferentes de vida. Neste primeiro planeta, por exemplo, visitado, eles moram em espécie de aldeias, construídas com espécie de barro e troncos de árvore. Lembremos, trata-se de um planeta inferior. E ali naquela discussão, eles chegam a mencionar, muito provavelmente, os seres que vierem para este planeta, como trata-se de um planeta extremamente hostil, eles vão gastar milênios para se adaptarem. Por isso que qualquer espírito que é degradado da Terra, ele vai demorar muitos e muitos e muitos milênios para retornar à Terra. Por quê? Porque só para se adaptar a um novo planeta, e aí nós não podemos esquecer de uma coisa interessantíssima, que está lá no Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais, quando falam lá do fluido cósmico universal, eu estou com o Livro dos Espíritos aqui, agora isso não estava programado para eu dizer, então deixa eu ver se eu consigo achar aqui, né? Eles falam dos vários planetas do universo, dos vários planetas que estão aí espalhados pela nossa Via Láctea, pelo universo, e os espíritos explicam que cada espírito retira do fluido cósmico universal de cada planeta esse fluido vital, esse corpo espiritual, para viverem naquele mundo. Ora, por que os benfeitores fazem essa observação?
Por que é do fluido cósmico universal de cada mundo? Justamente por estas diferenças. Então, eu me lembro aqui do Dr. Inácio, em uma das suas narrativas, considerando o que disse Allan Kardec, que cada espírito retira do fluido cósmico universal de cada mundo o fluido necessário para compor o seu corpo astral, e considerando o que diz Ângelo Inácio, que esses planetas são extremamente hostis, de uma certa forma, os seres que saírem da Terra terão que reencarnar primeiro nestes planetas. Terão que reencarnar primeiro no mundo espiritual, para depois reencarnarem no plano físico. Para depois reencarnarem no plano físico. E aí, então, os membros da excursão chegam a fazer um comentário. É possível que aquelas pessoas que trataram com desrespeito o meio ambiente venham para cá. É possível que as pessoas que maltrataram o meio ambiente venham para cá. Então, essas pessoas, né, que destroem a natureza, que destroem, que têm destruído o nosso planeta há tanto tempo, são candidatos a habitarem este planeta. Eles aí, então, eles vão para um segundo planeta, e vale aqui ressaltar que eles visitam vários. Nesse segundo planeta, eles já vão encontrar uma situação diferente. Existe um certo desenvolvimento tecnológico. O povo daquele planeta, embora tenha um certo desenvolvimento tecnológico, é um povo que escravizado, um povo que foi dominado por uma raça alienígena. Essa raça alienígena, ela se coloca como se eles fossem deuses. E a população daquele planeta obedecia cegamente essa raça alienígena. Em outras palavras, seres de um outro planeta conquistaram aquele planeta, e isto pode acontecer. A gente tem narrativas de planetas que foram destruídos, planetas em que houve uma guerra tão intensa que eles acabaram sendo destruídos pelos seus próprios habitantes. Nós temos narrativas de seres que colonizaram outros planetas, que invadiram realmente outros planetas, e este é o caso do segundo planeta visitado, onde os seres que moram ali, são obrigados a pagar um pesado tributo. E olha, que coisa interessantíssima e assustadora. Os moradores daquele planeta usavam máscaras, porque o ar, o oxigênio, o ar era poluído demais. Então, eles não tinham oxigênio suficiente para respirar. Então, eles tinham que ficar o tempo todo usando uma máscara que facilitava a respiração. E aí, de novo, todos os membros daquela excursão comentaram que provavelmente para este planeta irão os religiosos fracassados, aqueles que em nome de Deus fizeram guerras, aqueles que até hoje estão fazendo guerra em nome de Deus, em nome da religião. Olha só, e aí então nós temos uma segunda possibilidade para quem sair da Terra. E alguém pode estar dizendo assim: nossa, Aguinaldo, mas essas narrativas, elas são assim assustadoras. Pois é, mas nós estamos falando justamente de planetas em estado inferior, não apenas planetas primitivos. E a gente sempre ouve falar isso: olha, quem for degradado da Terra vai ir para um planeta primitivo, onde os habitantes ainda vivem em cavernas, onde eles têm que sair à caça dos animais para se alimentar, também, mas não só esses. Aí eles vão visitar um terceiro planeta, que eles apelidam de Iliu, o nome do planeta, e lá na
página 459, o autor faz um comentário do planeta, algumas características desse terceiro planeta. Nós já estamos no terceiro planeta. Ele diz assim: o aspecto dos habitantes lembrava de longe, muito longe, a forma humana. Mediam mais de 2 metros de altura, em sua maioria, mas com corpos esguios, quase frágeis. Tinham 2 pernas, porém o dobro de braços do homem do nosso mundo. A aparência geral era algo desarmônica, tal como a disposição de suas habitações. A cabeça diminuta soava desproporcional ao corpo, embora um e outro a ostentassem maior, e por isso se salientassem em meio à massa. A pele era escamosa, e apesar da aparência frágil, eles pareciam extremamente ágeis. 3 olhos, distribuíam-se pela têmpora, de maneira que tinham uma visão bastante ampla do derredor. Vestiam-se com algo que lembrava pele de animal, no entanto processada de alguma maneira, pois as peças eram finas, quase esvoaçantes. Mesmo assim, não perdiam um aspecto selvagem ou primitivo. Chamou-nos a atenção um órgão estranho na nuca, uma protuberância, que o vigilante nos disse ser um emaranhado de terminações nervosas, que vez ou outra inchava, relacionando-se à comunicação e à detecção de perigo, embora não apresentassem faculdades paranormais, nem qualquer dom parapsíquico relevante. Olha que coisa interessante. E aqui nós estamos lendo uma característica de um planeta, de um outro planeta, em que eles visitam e observam tantas e tantas coisas diferentes. Inclusive, há narrativas desses viajantes, desses guardiões, que muitos seres em diferentes planetas habitam dentro da Terra, como se fossem animais que escavam e moram debaixo da Terra. Vejam quanta coisa interessante. E à medida que nós vamos, digamos assim, fazendo essas análises, nós vamos percebendo, isso é importante de dizer, o quanto nós sabemos pouco sobre tudo aquilo que nos cerca, o quanto ainda somos ignorantes a respeito de quase tudo. A nossa intenção, nós estamos aí com quase 50 minutos de palestra, de estudo. Aliás, um estudo que vai continuar. Deixa eu aqui fazer a divulgação. Espera aí, você que gosta desse assunto, deixa eu achar aqui, eu vou passar para você. Me dê um minutinho, tá? Para quem gosta desse assunto, nós teremos no dia 3/10 de 2021, às 19h30, num domingo, uma live com Marcos Leão, com o título Viagem ao Desconhecido. Essa live, Viagem ao Desconhecido, é justamente o capítulo 7 do livro Néfilins, onde nós vamos entrevistar o Marcão, vamos fazer várias perguntas a ele, também em torno desse assunto, vida fora da Terra, vida alienígena, o degredo, transição planetária, um assunto tão importante, mas que, na verdade, a maioria de nós conhecemos muito pouco, tá certo? Eu quero fazer aqui um lembrete, estamos vivendo o Setembro Amarelo, né? Um mês aí de prevenção ao suicídio, e a gente vai, em um momento ou outro, ou na próxima sexta, ou num domingo, falar um pouquinho sobre a vida, sobre o valor da vida, como é importante dar valor à vida que nós temos.
com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as lutas que nós temos. Tá legal, pessoal? Eu espero, com essa minha fala, com esses minutos que nós estivemos juntos, que eu tenha estimulado, que eu tenha jogado aí uma dúvida na mente de vocês e que as minhas palavras estimulem a leitura, estimulem a pesquisa a respeito desses assuntos, para estarmos mais informados e, com isso, colaborarmos mais com Jesus na construção de um mundo melhor. Muito obrigado, muita paz e até a próxima. Valeu, pessoal!